Então, o tema de hoje, deixamos no grupo do WhatsApp, convidamos vocês para falar que é feedback que transforma, a conversa que todo líder precisa aprender a conduzir. Muito importante que a gente tenha essa competência. Então, quem somos? A gente já em outros momentos andou conversando com vocês, falando tanto pelas redes sociais quanto no grupo que eu e Ivne somos parceiras nessa empreitada. Nós criamos a Generale para apoiar os líderes, para que eles possam desenvolver essa autoliderança, e somos apaixonadas pelo desenvolvimento humano. A gente faz isso com muito prazer e paixão. Eu sou a Mônica Ribeiro, sou psicóloga, com especialização na terapia cognitiva comportamental, muito conhecida como TCC, e óbvio, como a minha área de desenvolvimento humano, ela toma muito mais tempo da minha carreira toda, eu também tenho outras especializações na área de desenvolvimento. Também sou graduada, recém-graduada em ciência da felicidade, sou coach, analista comportamental e também atuo com a área da programação neurolinguística. Eu amo essa parte também, porque a gente consegue ajudar bastante as pessoas, tanto com a parte do coach, quanto a parte da neurolinguística e a própria análise comportamental. E eu vou passar para a Ivne para ela também se apresentar e ela dar continuidade aí. Bom, boa noite mais uma vez, né? Vocês já me conhecem também, bom, pelo menos acredito que algumas sim. Eu sou a Ivne, falando da Ivne profissionalmente, eu sou mestre em sistemas de gestão. Minha graduação foi em administração de empresas, e aí lá na administração eu conheci a área de gente, né? E fiquei realmente encantada, fui me especializar, depois fui fazer mestrado sobre também. E aí atuo já na área há 20 anos praticamente, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, já passei pela área de recrutamento e seleção, TID, enfim, todas elas sempre relacionadas com o desenvolvimento de pessoas. Além disso, também sou coach, né? Sou sócia da Mônica desde 2016, acho que é isso, né? A gente tem a Generale desde 2016, estamos juntas. É, Sou professora universitária também, né? Também dou aula em universidade, e muito em função da universidade eu fui fazer o mestrado em sistemas de gestão. A gente hoje atua dentro de empresas com desenvolvimento de liderança. Na verdade, faz um tempinho que a gente trabalha com isso, né? Porém, a gente antes trabalhava com a Generale de uma forma mais abrangente. A gente atuava voltada para a área de desenvolvimento humano, mas a gente abrangia RH, e a gente começou a ver o quanto que as lideranças tinham necessidade de desenvolvimento, de um foco maior, de uma atenção maior. A gente fala, inclusive, que o RH estratégico ele precisa focar em desenvolver líderes. E aí nós migramos, então, nosso posicionamento para desenvolvimento de lideranças. E hoje a gente está aqui trabalhando com muita dedicação, né, dentro de uma metodologia que nós construímos, da nossa experiência aí de se juntar 20 mil mais 20 e poucos da Mônica, dá mais de 40 anos de experiência dentro da área de desenvolvimento humano. Além disso, também sou mãe da Helena, que tem 8 anos, do Theo, que é o meu pet, meu cachorro. Gosto muito também de bichos. Eu sempre falo sobre isso, porque a gente, quando está no papel de líder, precisa entender que nós temos profissionais ali no nosso time, né? A gente vai falar sobre essas conversas que precisam acontecer com esses profissionais, mas além dos profissionais, são pessoas que estão ali com a gente, né? Pessoas que têm seus valores, que têm família, que nasceram dentro de um lar ali, que o lar que ela nasceu, as pessoas que se relacionaram ajudaram a construir quem elas são, e a gente tem que ter esse olhar como liderança, né? Saber que o que aquela pessoa é a nível de construção do ser humano vai impactar na produtividade dela, vai impactar nas reações dela dentro do ambiente de trabalho. Então é bem bacana a gente falar também de quem nós somos, né? Não só profissionais, mas de quem é a pessoa que está aqui com vocês, tá bom? Enfim, vamos iniciar então o nosso papo sobre feedback, mas antes de a gente começar, eu queria entender de vocês que estão aqui o seguinte, e aí vocês podem colocar no chat, tá? Qual é a conversa mais difícil que um líder precisa ter, né? E aí, aqui eu não estou falando somente assim de problema, né? Mas
que é mais desafiador para uma liderança no momento da conversa? Ou que tipo de assunto, de repente, é mais crítico, é mais sensível de ser abordado junto com o colaborador? Enfim, coloquem no chat assim, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em tem que sentar para conversar, né? Tem que falar com o meu time, ou individualmente, ou com o time. O que é mais difícil para vocês nesse sentido? Qual é o maior desafio? Eu acho que é isso que a gente busca muito com essa pergunta, né? Então, o que vem à cabeça de vocês quando eu te pergunto assim, líder, em que momento você teve maior dificuldade, né? O que é mais difícil para você quando a gente fala de sentar e conversar? É o tempo, de repente, Evelyn, não dá, é uma correria, eu tenho que trabalhar, tem muita coisa para dar conta, eu não consigo sentar para conversar, né? Ó, a Ana falou aqui, erros e falhas técnicas e comportamentais do colaborador. Sim, né? A gente está falando de dois pontos, né? Da questão das competências que a gente chama de competências técnicas, como a Ana falou, que é o que ele tem que ter ali para poder atuar na área dele de trabalho em específico, mas o comportamento também, que eu falo que é mais difícil ainda. Né? Porque quando a gente fala de competência técnica, se a pessoa tiver um comportamental bacana, né, Ana, ela até vai correr atrás e vai adquirir. Mas quando a gente fala de mudar comportamento, é um pouquinho mais desafiador, mas faz parte dessa conversa do feedback que a gente vai falar hoje, tá? E aí, depois, se mais alguém quiser compartilhar com a gente, falar um pouquinho sobre, né, o que é mais difícil nessa conversa, só para a gente entender a perspectiva de vocês também e conseguirmos aqui ser mais assertivas, tá? Então, o problema nem sempre é a competência, né? A maioria dos problemas da equipe, ela não nasce da falta de competência, né? Ou seja, a pessoa não sabe fazer algo, não sabe executar algo. Então, a Ana até falou aqui da competência técnica. Sim, ela é um fator que existe, mas geralmente a gente, né, quando precisa conversar, é por algum tipo de comportamento que não foi muito legal. Se a gente olhar, inclusive, também as demissões, a gente fala muito sobre isso. A maior parte das demissões, dificilmente elas acontecem por falta do conhecimento técnico ou porque a pessoa não sabe executar algo em específico do seu trabalho. Ela geralmente acontece por questões comportamentais, tá? A Ellen colocou aqui, acredito sobre a compreensão das perspectivas de cada colaborador. E a gente vai falar bastante sobre isso, Ellen. O fato de ter esse olhar de que na comunicação, né, quando eu falo de comunicação de sucesso é quando o outro entende o que eu quero falar. Então, às vezes eu falo bonito, ou fico muito tempo falando, mas não quer dizer que a minha comunicação foi clara ou foi, né, de fácil entendimento para o outro. E aí o outro vai entender aquilo que eu falei de acordo com as perspectivas dele, de acordo com os valores dele, facilidade ou dificuldade de entendimento. Então, o comentário foi assim, foi cirúrgico, Ellen. Isso é extremamente importante. Não adianta, a gente vai ensinar aqui para vocês, vai falar sobre como ter essa conversa com o colaborador, mas entendendo que não é decorar a técnica, né? Não adianta, a gente fala bastante, né? Eu e Mônica, a gente já compartilhou muito o feedback sanduíche. Não que ele não possa ser aplicado, a gente ainda fala sobre ele pode, mas tem que ter cuidado que não é decorar. Ah, eu vou começar elogiando, depois eu vou colocar qual é o problema, depois eu vou fechar elogiando. E aí a pessoa faz a coisa no automático, sem se preocupar com a real transformação de quem eu estou conversando. Né? Então, cuidado com isso, sabe? O grande foco é isso. Com quem eu vou conversar? Qual é o perfil de comportamento daquela pessoa? Né? Como é que eu posso conversar de uma forma que ele vai entender melhor? Qual é a situação? Eu preciso ter isso muito claro, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o feedback acontece, não é que ele não aconteça, mas acontece de forma errada, ou acontece de qualquer jeito, ou acontece dessa forma muito decorada. Aprendi a técnica, eu vou aplicar, mas eu não planejo como eu vou falar. Né? Então, nem sempre o problema está na competência em si do colaborador, mas da forma como a gente procura conduzir esse nosso diálogo, essa nossa conversa. Tá? O que a gente vai fazer hoje, então? A gente não vai ensinar para vocês frases prontas de feedback, né? Por mais que a gente vai falar de uma metodologia, sim, é um método que a gente vai passar aqui para vocês, mas não é um método focado em decoreba, que vocês precisam decorar etapas né, fazer aquilo de forma robotizada. É um método que vocês precisam compreender como funciona e o método depois ele vai acabar fluindo, né? Então, é uma forma diferente de conduzir conversas que realmente transformam pessoas, que realmente ajudam as pessoas, tá? Lembrando que a gente não consegue mudar, né, o outro,
mas a gente consegue despertar no outro, né? Virar aquela chavinha, de repente fazer, ó, de repente alguma forma que você conduz a conversa, alguma forma que você fala, que você faz ele olhar melhor para ele consegue virar a chavinha ali internamente. Então, esse é o nosso objetivo hoje com vocês, tá? E o feedback ele assusta, ele ainda assusta. Por quê? Porque muita gente, né, leva para o outro lado, sabe, do feedback, assim, só chama o colaborador para falar quando é para criticar, né, ou dar uma bronca, enfim. Mas aí a Mônica vai entrar um pouquinho melhor com vocês nesse ponto, tá? A própria neurociência, ela vai explicar muito sobre os nossos desafios em lidar com as pessoas. Está muito mais ligado à falta de autoconhecimento. Então, muitos líderes, eles acabam evitando conversas importantes por medo. O medo é uma emoção ancestral. Há séculos que nós temos medo de tudo. Aliás, quando a humanidade começou, era necessário que o medo ele ajudasse a gente a sobreviver. Então imagine há quanto tempo esse processo, essa emoção, ela está processando dentro de nós. Então, por que esse feedback ele ainda assusta? E a gente entende, por exemplo, quando você precisa fazer o desligamento e aí você terceiriza para que o RH ele faça e fale de alguém que você trabalhou do início ao fim. O RH ele simplesmente tem a parte mais burocrática para se fazer, mas não a sua responsabilidade. Então existe um medo de magoar. Será que o que eu vou falar não vai ser legal? O medo do conflito. Tem pessoas que, inclusive, já vão para um feedback com pensamentos, e aí a gente pode até falar um pouquinho sobre mindset, que é o padrão de pensamento. Eu já acredito que eu chego na conversa e que o outro vai me distratar, vai se exaltar. É óbvio que isso vai acontecer, porque você já, no padrão do seu pensamento, preparou todo esse processo. Medo de perder a autoridade. Alguns líderes, eles muitas das vezes achar que se foi muito aberto, ele pode perder o controle da equipe, ou se ele fizer alguma cobrança, será que eu vou perder o respeito do meu time? E isso está ligado a crenças limitantes. Por isso que o autoconhecimento é fundamental e a gente fala muito sobre isso aqui. Quem não assistiu o nosso último encontro está salvo no YouTube. E lá a gente fala bastante sobre esse processo do autoconhecimento que está relacionado à saúde mental. A cultura de evitar conversas difíceis. E olha, eu, como psicóloga, já posso falar: as pessoas têm toda a dificuldade de conversas difíceis na empresa e na vida pessoal. Elas têm dificuldade de se colocar, de explicar sobre suas emoções e feedback associado à punição, porque tem essa cultura, infelizmente, dentro das empresas, porque não sabe fazer um feedback assertivo. Então, isso é algo que também compromete. Olha, já vi que entrou bastante gente aí. Até tem gente que a gente tem tempo que a gente não vê, o Rodrigo, né, Rodrigo? Dá um oi aí nesse chat. E eu quero saber de vocês. Vamos lá. Vamos para a interação. Nós somos relacionais, né, Ivan? Você adiou quantas vezes? Quantas vezes você já adiou uma conversa importante? Me digam. Falem aí no chat. Muito boa noite, Rodrigo. Ah, gratidão. E aí, me fala, Rodrigo, já adiou conversa? Me conta. Me contem aí no chat. Vocês já adiaram alguma conversa importante? Ninguém, gente, nossa, todo mundo Ninguém tá muito precisa bem aqui adiar. então, porque eu já adiei. Já, né? Olha, quem nunca passou por situações, até mesmo por questões estratégicas. É, é Ah, um Ju, grande desafio as conversas isso. difíceis, exatamente, Ju.
Elas são desafiadoras, mas não é impossível. A gente precisa também compreender o nosso papel enquanto líder. O líder ele vai ter conversas desafiadoras, faz parte do seu processo, da sua escolha, da sua escolha. Alguém mais escreveu aqui? Às vezes, trazer certos assuntos precisam ser melhor digeridos. Sim, tudo tem a ver com o tempo, mas depende muito de como as coisas estão sendo tratadas, porque às vezes pode ser também que eu esteja adiando mesmo, e aí eu começo a contar historinhas que eu não deveria contar mais para o meu cérebro. Então, assim, qual o preço da conversa que não acontece? Quando o líder evita conversar, e aí o que acontece? Tudo piora. Ah, nada que uma luva de boxe não resolva, Rodrigo. Bom, o que acontece? O desempenho cai, os conflitos aumentam, o clima piora, pessoas ficam inseguras e talentos vão embora. O que acontece é que tudo aquilo que você não trata tende a crescer. Então, hoje mesmo eu estava com um líder que está em desenvolvimento numa empresa, ele é jovem e ele conversando comigo, ele falou: "Mônica, veio na minha mente a sua frase: o que você não trata cresce". Deixei de falar um dia, ó, Rodrigo, cuidado com as estratégias de adiar. Deixei de falar. No dia seguinte, a situação piorou porque ele comentou com uma outra pessoa, essa outra pessoa veio conversar comigo, só vinha a sua frase na minha cabeça. E a gente precisa entender que esse processo é importante para a gente, faz parte do nosso trabalho. E nós, todos nós, enquanto líderes, precisamos entender que é uma escolha nossa estar nesse processo, estar na liderança. E aí tem até muito a ver com o que você acabou de falar agora, ó. Feedback não é apenas sobre o que você diz, é sobre o que você permite continuar acontecendo. Então, acaba crescendo. Uma conversa que você adiou por N motivos, né? Você pode adiar um feedback ou porque é algo que você está pensando como é que você vai falar, porque é desagradável, porque você não quer que aquele funcionário, aquele colaborador fique chateado com você e a pessoa fica emburrada, fica com o bico, né, enorme, você não quer passar por isso. Ou porque você é uma pessoa que tem um perfil de comunicação um pouquinho mais passivo. O que que é isso? É aquela pessoa que tem aversão a conflito, né? Quando eu falo aversão a conflito, gente, é conflito de ideias. Não é que você vai brigar ali com o colaborador, né? Rodrigo mexer de luva de boxe, não é isso, mas óbvio que vai ter um momento que você pode contrariá-lo com argumentos em função, né, de forma concreta, com fatos, como ele pode também, né, argumentar com você, mas não quer dizer que você não goste dele, nem vice-versa, no sentido de levar para o lado pessoal, tá? Então, assim, quem é líder não tem para onde correr. Conversas difíceis precisam acontecer. Sem esquecer também do feedback positivo, tá, gente? De elogiar quando acontecem coisas boas, mas é porque o que geralmente o líder evita é uma conversa mais difícil. E tem muito líder que passa por cima também do feedback positivo, do elogio. Acha que não é necessário e é muito necessário. Outro dia, uma liderança estava conversando comigo, ela faz parte de um programa nosso de líderes, e ela falou assim: Ivne, eu nunca recebi feedback do meu líder. Aí eu falei com ela assim: mas você já pediu? Ela, então, depois de muitos anos, né, evitando, eu acabei pedindo, porque eu falei, gente, nunca fala nada. E ela disse que foi conversar com ele, falou assim: e aí, o que você acha do meu trabalho, né? Você nunca falou nada. Ele falou assim: olha, você está comigo há quanto tempo? Ela falou assim: há 12 anos. Ele, então, você acha que se eu não tivesse satisfeito, você estaria comigo esse tempo todo? Então, assim, ela olhou, né? Ficou meio sem graça, mas claro que não era a resposta que ela esperava, né? A gente precisa desse reconhecimento. Ele é importante, até para a gente alinhar o que que a gente espera daquele colaborador, o que que a gente espera do time, se ele está indo pelo caminho certo, está indo pelo caminho errado. Então, o reconhecimento ele é necessário, tá? E quando você não faz, né, tanto para o lado bom quanto para o lado do desenvolvimento, você permite que muitas coisas acabem acontecendo, ou erros se repetem, ou aquilo ali vira um exemplo negativo para o resto da equipe. Né? Porque se o João fez errado e ninguém, né, o líder não foi lá falar com o João que está errado, ele vai continuar fazendo. E aí vai ser exemplo para o Fernando, que vai falar assim: ué, mas o João sempre fez e nunca falaram nada.
né? Então, é claro, se eu estou num momento que eu estou com muita raiva, que eu posso falar alguma coisa que eu não devo, eu vou esperar um pouquinho. Mas cuidado com esse esperar um pouquinho, né? Porque pode ser um tempão, você acaba não tendo essa conversa. Então, a ausência de feedback também é feedback. Ou seja, eu não comunico somente quando eu falo, eu comunico principalmente pelas minhas atitudes. E se eu, como líder, tenho uma atitude omissa, isso também é retorno para o time. Ó, faz o que vocês acharem melhor, né? Não vou alinhar. Vou cobrar, mas não vou alinhar. Dá errado. No final não dá certo, tá? Então que a gente tenha maior atenção nesse sentido. E aí a gente vai trazer aqui para vocês os cinco erros no feedback que são mais cometidos dentro das empresas. E aí, enquanto a gente vai falar um pouquinho de cada um desses 5 erros, pensem se vocês já cometeram algum deles, né? E não precisa ter vergonha, a gente está aqui, gente, para poder crescer, para poder construir, né? Senão não precisava estar aqui. Então é um momento de troca também. Então, quando a gente passar algum erro que você, pô, isso eu já fiz, e a gente aprende muito com o erro também, né? Comenta aqui com a gente e aproveita para esse momento de reflexão. Então, qual é o primeiro erro comum que a gente vê? Esperar demais para conversar. Esse a gente acabou de falar sobre, né? O problema é que quanto mais o tempo passa, maior o que também? É a carga emocional. Gente, é igual marido e mulher, casal, isso acontece muitas vezes, né? Assim, alguém vai fazendo uma coisa, ou o marido ou a mulher, e aí um dos dois vai segurando, vai engolindo, não fala. Ah, vou deixar passar, não vou me estressar, não vale a pena. Vou deixar, não vou conversar. E aí lá na frente acontece um negocinho assim, que nem era tão grave. Mas você já tá tão, né, com o copo tão cheio, que aí é o momento que você explode, de repente você fala o que não deveria e você não fala sobre aquele momento, você vai resgatar coisas que aconteceram lá atrás. Então, assim, cuidado, porque quanto mais o tempo passa, maior a carga emocional ela fica maior também, ela aumenta. Tá? E como é que eu corrijo isso? Converse enquanto o fato ainda está claro e pode ser trabalhado. Então, uma coisa que aconteceu hoje, eu vou conversar, se eu não conseguir hoje, no máximo amanhã ou depois. Eu não vou deixar passar um mês, porque até para a pessoa lembrar, resgatar os fatos, vai ficar mais difícil, né? Então, um erro é esse, esperar muito para conversar. Pensa aí se você já fez, né? A gente até perguntou e alguns disseram que sim. Erro 2, falar apenas do erro. Então, feedback não deve ser apenas isso está errado. É o focar no problema, não. O objetivo do feedback, da conversa, é focar na solução, né? Em como a gente pode resolver, tá? Então, eu preciso entender o seguinte: o que aconteceu? Qual foi o impacto daquela situação? E principalmente o que pode ser diferente. Eu vou focar na mudança de comportamento, na solução. Eu vou até falar o que aconteceu, eu vou concretizar, mas sempre focando, ó, em como aquela pessoa pode mudar. Porque se eu só aponto o erro e não ajudo a pessoa a encontrar a solução, não falo como deve agir, eu não estou alinhando, não estou mostrando qual é a minha expectativa, qual é a expectativa da empresa. Tá? Então, cuidado com isso, né? E até porque eu focar somente no erro, fácil, né, gente? A gente precisa realmente ajudar e depois acompanhar esse desenvolvimento. Erro 3, generalizar, né? Você sempre faz isso, você nunca presta atenção, é o que a gente chama de rotular também. Às vezes você presenciou um momento de falta de paciência de alguém do seu time, com o cliente que ele atendeu, tá? E aí você senta para conversar e você fala assim para a pessoa: Juliana, você é uma pessoa impaciente. Eu estou rotulando a Juliana, eu não sei se ela é uma pessoa impaciente. Eu, naquele momento, observei que ela estava impaciente. Então, eu vou colocar para a Juliana uma situação que eu observei, né, dizendo que eu vi que ela estava naquele momento e não que ela é, tá? Fale sobre fatos. Na reunião de ontem, 3 informações importantes ficaram sem registros. Então, qual o erro que geralmente a gente comete quando vai dar feedback, que a liderança comete? Ela generaliza, ela rotula e ela fala muitas vezes sem fatos, para concretizar, para ajudar a pessoa a entender. E aí é importante a gente concretizar, porque geralmente, né, esse é do ser humano, ninguém gosta de receber, né, um feedback negativo ou de uma crítica, mesmo que seja construtiva, a nossa primeira reação é meio que querer, né, vou me defender, não é bem assim. E tá tudo bem, você pode até se colocar, né, seu colaborador pode ter o espaço, né, de falar, de justificar o porquê ele ajuda daquela forma. Mas a gente precisa ter esse olhar, esse ponto de atenção, né, de que
é incômodo para o outro receber, como para todos nós é. Então vai haver esse momento de querer se desculpar, de querer se justificar. Agora, se eu que estou dando feedback como liderança, se eu tenho fatos, se eu tenho dados ali para concretizar, fica mais fácil para o outro compreender, tá? Então, cuidado, né, com generalizar. E um erro 4 que a Mônica vai falar agora para vocês, é transformar o feedback em bronca. Eita, tá fechado seu áudio. Por que que ninguém gosta de receber feedback, de receber, né, uma reclamação ou um feedback negativo? Porque isso gera um gatilho. Na psique humana, infelizmente, isso eu acho que feedback devia ser dado em sala de aula para pais também, não só para líderes, Ivne, agora que eu Sabe que, reparei. não, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso quando eu estava montando a aula. Eu falei, gente, engraçado como isso, né? E eu falo isso nos PDLs também, às vezes. Tem um cliente agora que ele acabou de ser pai, né? E aí eu escrevi para ele um cartão, dei uma lembrancinha e falei assim, que a maior jornada de liderança da vida dele acabava de começar. E é isso, né? Porque você quando é pai, você quando é mãe, você é uma liderança ali. E tudo isso entra, é a forma que você conversa, o exemplo que você dá, né? Então tem muito a ver. Exatamente. E conforme você foi lembrando, eu até me lembrei de uma paciente minha na parte clínica e que ela tem um filho, pré-adolescente. E ele estava triste, andava meio murcho, sem conversar direito. E aí ela perguntou o que estava acontecendo com ele. Falou assim: Poxa, vocês só reclamam, ninguém elogia. Quando eu faço uma coisa legal, ninguém fala nada. Parece que só virou obrigação. E é isso que acontece. A psique humana, e não que a gente não pode também generalizar de que isso é por mal. Os pais também, eles vivem buscando essa mudança, essa transformação enquanto ser. Mas a gente acaba ficando com esse processo internamente no nosso inconsciente, e quando um líder ele vai colocar algo, passar uma informação, qual é a primeira reação dos liderados e até por causa da cultura, infelizmente, das organizações? Lá vem a bronca. Então, naturalmente, as pessoas já enxergam que ao você chamar, você vai dar uma bronca. E o líder precisa entender que feedback ele não é bronca, porque você não é o pai do seu liderado. A gente, infelizmente, vê dentro das organizações, às vezes entra como brincadeira, mas essa brincadeira ela tem um fundo psicológico na história. Vou levar o lanche para os meus filhos, eles não são seus filhos. Se você trata os seus liderados como filhos, eles vão se comportar como criança mal criada, que faz coisas que não devem, e você vai reclamar como o pai querendo colocar de castigo. Então, feedback, ele não é uma bronca, eu não posso descarregar de repente as minhas amarguras, os meus problemas internos no outro. Então, feedback ele é bem diferente de desabafo. Tudo bem que pode acontecer algum momento em que você realmente não esteja bem e você se exaltou um pouco. Reconheça esse erro e, em algum momento, fale com a pessoa, peça desculpas. Porque o feedback ele precisa ser compreendido na organização, que é para gerar consciência, ou seja, mudança de comportamento, é construção daquela mudança e para promover o desenvolvimento. Quando a gente começa a trabalhar dentro dessa estrutura, as coisas funcionam na vida profissional ou pessoal. O Ivni estava falando de situações até dentro de casa. Quando desenvolvemos líderes com o programa de desenvolvimento que a gente tem dentro das organizações, às vezes a gente justamente orienta aqueles que são casados, olha, experimenta fazer a partir de agora o feedback assertivo como algo do seu dia a dia, para tudo na sua vida, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E a gente tem relatos até interessantes.
Você acredita que meu marido passou a lavar a louça? E é muito engraçado. Simplesmente porque você aprendeu a se comunicar. Um outro erro também, não combinar os próximos passos. Sabe aquele famoso ditado: acordado não sai caro. Então, a gente precisa, um feedback sem acordo pode virar apenas uma conversa. Sabe aquela coisa do Ivne, você deixou de fazer essa atividade, e aí a gente começa a falar, não fez acordo nenhum e sai como se nada tivesse acontecido mesmo. Foi um bate-papo. Fora que normalmente o seu liderado ele ainda utiliza dos mesmos artifícios. Não, pode deixar, isso não vai acontecer de novo. Não vai acontecer porque nós vamos fazer o quê a partir de agora? Então, o que vamos fazer de diferente daqui para frente? Qual o próximo passo? Como vamos acompanhar? Tem um grupo de uma empresa que eles possuem, os líderes estão sendo desenvolvidos, e a gente está no grupo, eu estou no grupo de WhatsApp com a alta liderança e com eles. E uma das atividades é que eles façam atividades físicas durante a semana, no mínimo 3 dias. A empresa prioriza que o líder cuide da sua saúde mental. Isso é raridade, gente, mas ela investe e pesado nesse processo. E aí eles têm no final da semana, a gente tem uma enquetezinha onde eles colocam ali as informações. Já não foi combinado que seriam no mínimo 3 vezes? Então o que a gente tem ali é o quê? Um acompanhamento. Como que está acontecendo? E é importante, eles mesmos até valorizam quando na semana que eles não estão conseguindo cumprir, ou até a próxima etapa. Qual desses 5 erros vocês mais veem nas empresas? Eu gostaria de saber agora com vocês aí. Eu quero perguntar para o chat. Põe o número, por favor. Qual é o erro aí que é mais desafiador dentro da organização? Número 1, esperar demais. 2, falar apenas do erro. 3, generalizar. 4, dar bronca. Ou 5, não combinar os próximos passos. Conta aí, na numeração de vocês. Ó, um já falou ali, acho que é a Ellen. 3, né? Generalizar, isso. Generalizar. O que mais, gente? Qual é o mais desafiador aí para vocês desses erros? Sejam sinceros, conta a verdade. Os filhos de vocês não estão assistindo. Os liderados. A partir de hoje a gente já entendeu que não tem filho de ninguém lá. São os nossos liderados. São pessoas que estão ali para contribuir. Mas ninguém tem essa dificuldade. Vocês todos, então, estão ótimos. Só a Ellen está ali com o número 3 generalizar. Depois, se vocês então acharem melhor, vocês vão colocando aí, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho mais do método que a gente trouxe para contribuir com vocês. Exatamente. O método se chama conversa, né? Ó, colocaram o número um ali também, ó. Vou- Número um, número dois. Rodrigo colocou lá, ó, esperar demais e falar apenas do erro. E E os os demais, demais? todos, então. Vamos lá. A gente vai falar então do método conversa, né? Que é um método, lembrando, como eu falei lá no início, não é para vocês decorarem, primeiro eu faço isso, depois. Não, é para vocês entenderem como vocês devem se organizar para conduzir esses momentos de conversa para que eles realmente tenham um efeito positivo dentro do time de vocês, tá? E aí o método conversa porque a gente começa com o C, né? Que é de contextualizar. Então, vou dar feedback, eu preciso contextualizar. Então, antes de falar sobre a pessoa em si, eu preciso situar a conversa, eu preciso entender. Eu estou sentando ali com aquela pessoa por quê? O que aconteceu? Qual foi o contexto? Né? Então, o que que houve? Uma atitude que eu vi que não foi muito bacana na hora de atender um cliente, né? Foi uma entrega de um resultado que a gente esperava mais, foi algo que foi entregue fora do prazo, ou que você deu prazo e não foi entregue ainda. Então, vamos entender o porquê que eu estou sentando ali, contextualizar a pessoa da situação, né? Não é
cheguei já apontando erro, né? Não, eu vou chegar primeiro e vou contextualizar, vou explicar, colocar a pessoa a par daquele momento, do porquê aquele momento está acontecendo. Depois eu vou pro O, que é observe fatos. Então eu vou trocar o quê? Julgamentos por fatos que são observáveis. Lembra que a gente falou de concretizar? Então, ao invés de falar você foi desorganizado, que eu generalizo, né? Tô julgando a pessoa ali, eu vou entregar para ela o seguinte: o que aconteceu? A entrega chegou 2 dias depois do prazo que foi combinado. Então, eu não vou rotular, eu não sei, de repente a pessoa nem é desorganizada. De repente foi algo naquele momento que aconteceu, né? Outras coisas, demandas chegaram para ela que também foram ditas que era prioridade, né? Ou um momento mais desafiador ali que acabou passando desse prazo, ou porque até o alinhamento, porque, gente, aí a gente vem até na questão do delegar, que a gente já falou bastante sobre, né, em outros momentos, e às vezes a gente também, como liderança, não delega da melhor forma, né? Você pede para o outro fazer, mas você não fala para quando essa é a prioridade. Aí você fala que é urgente, tá? Mas até quando? É urgente, mas eu tenho que entregar quando? Hoje, amanhã? Então não tem essa troca. E aí a gente fica ali cobrando algo que não foi alinhado de forma transparente, de forma clara, tá? Então isso a gente tem que ter essa atenção também como liderança, né? E observar os fatos e falar com a pessoa, e isso vem inclusive da contextualização, né? O que que aconteceu, concretizando, tá? Sem julgar. Outro ponto importante é nomear, que é o N da conversa, nomear os impactos. O que que é isso? Consequência. A pessoa precisa entender que eu estou conversando com ela para fazer uma correção, um acerto de rota, porque aquela atitude, aquele comportamento, ele tem consequências, ele tem impactos no trabalho da pessoa, ou no trabalho dos seus colegas de trabalho, ou numa entrega para um cliente, ou no atraso de uma demanda. Enfim, existe um impacto. Eu não estou chegando para conversar com a Mônica porque ela fez algo que não foi legal, simplesmente porque né, eu não gosto da Mônica ou porque eu preciso. Não, é porque existe um impacto, tá? Existe um motivo. Então, qual foi o impacto? O que aquilo ali importa? Foi impacto na equipe? No cliente? No resultado? Na própria pessoa, isso tem que ficar claro também. Que E consequência? Pode isso falar. para responsabilidade, né? Exatamente. Tá? Então, assim, a gente tem que. A empresa ela é uma engrenagem, né? A gente sabe que existem as áreas ali de trabalho, cada uma com a sua importância. Dentro das áreas existe um time que é liderado por uma pessoa, geralmente. Então, essa área precisa entregar resultados. Esses resultados são entregues através de pessoas, de gente. Se esses processos de trabalho não estiverem alinhados, se a pessoa não entendeu por que ela faz o que ela faz, né? Então, por que que eu faço essa atividade? Qual é a importância dela? Por que tem que ser bem feita? Então, outro dia até aconteceu isso numa empresa, né? Um diretor da empresa virou para um líder abaixo dele, né? E pediu para que, olha, pede para o seu time tais e tais informações. Aí ele pegou e simplesmente foi, né, repassar para o time, pessoal, a gente está precisando de tais informações. E aí um do time perguntou, mas para quê? Por quê? Ele não sabia dizer. Não, porque o fulano diretor mandou eu pedir. Tudo bem, você vai ter que fazer porque seu diretor pediu, né? Mas assim, tenta entender o porquê, né? E aí, assim, o erro veio lá de cima já. Primeiro que a direção, quando demandou, tinha que ter explicado, olha, pede para o seu time porque a gente precisa disso para fazer um credenciamento dos funcionários em tal órgão. Pô, bacana, né? Esclareceu. Até para a pessoa entender o nível de urgência, o nível de importância, né? O impacto de não entregar, que aí um ou outro não entrega, mas em que isso vai impactar se eu não entregar? Então, assim, cuidado, né? Atenção com o porquê eu faço o que eu faço na hora que eu vou delegar, o impacto que pode causar e explicar para quem eu estou conversando ali também a consequência daquela atitude, né? Isso também faz diferença ali no entendimento. Valorize os pontos fortes. Feedback não é procurar defeitos, né? Então, lembrando que, mesmo que seja uma conversa para fazer alguma correção de rota, aquela pessoa tem seus pontos positivos ali, a gente precisa enaltecer. Quando faz algo positivo também, eu preciso falar, né? O que que essa pessoa faz bem e precisa continuar fazendo? Porque às vezes a pessoa ela é boa em alguns aspectos, mas como ela nunca foi reconhecida, ela nunca foi elogiada, tem uma hora que ela vai murchando, né?
e para de entregar aquilo de bom que ela entregava. A gente fica, poxa, mas era bom, agora não é mais. Por quê? Às vezes é falta do reconhecimento, né? Outro fator comum também que acontece é o seguinte: às vezes a Ellen é muito boa. Eu gosto muito da Ellen no meu time. E como ela é muito boa, eu vou sempre fazer o quê? Delegar para Ellen, que a Ellen é boa. E aí, olha o que ela ganha por ser boa: mais trabalho. Né? Eu vou evitar delegar para outras pessoas, porque outras pessoas do time não fazem como eu gostaria. Aí eu prefiro sobrecarregar a Ellen do que sentar com o restante do time e mostrar para eles: olha, né, isso aqui precisa ser feito dessa forma, isso aqui precisa ser alinhado. E valorizando o que a pessoa faz de bem, faz de bom também, tá? E aí, olha que interessante aqui, ó. Isso ajuda a construir uma conversa de desenvolvimento e não de julgamento, tá? E tem muita liderança que acha que o feedback, o momento ali de construção de caminhos melhores, é a hora que eu vou sentar e julgar, rotular, não é isso, né? Foca no seguinte: feedback é para desenvolver. Eu vou sentar para desenvolver. Para desenvolver, eu preciso falar que tem que ser melhorado e enaltecer aquilo que tá legal também, aquilo que tá bacana, tá? R de refletir junto. Então, em vez de eu ficar entregando respostas, Você pulou o escute. oi? Acho que você pulou o Pulei, escute. será? É. Ah, foi demais, verdade. Né? Escutar. Em todo o processo de comunicação, gente, o escutar é extremamente importante, assim. Até para eu conhecer melhor o outro, eu preciso ouvir o outro. Cuidado para o feedback não virar um monólogo. Pronto, falei que eu tinha que falar, né? Agora próximo. Vamos lá. Não, eu falei que eu tinha que falar. Eu preciso ser ouvido quanto liderança, mas eu preciso ouvir o outro também para entender o ponto de vista dele. Às vezes, numa fala de alguém do meu time, eu consigo entender o porquê ele está agindo daquela forma. E às vezes eu nunca observei isso porque igual um caminhão, né, cheio de coisa para fazer, eu atropelo, eu saio porque eu só cobro resultado, mas eu não consigo olhar e entender como é que aquela pessoa pode me entregar melhores resultados. Então, tem que ter um momento dessa conversa que eu vou perguntar, que eu vou ouvir, que eu vou buscar compreender antes de concluir, tá? E aí isso dá gancho até para o próximo, que eu acabei pulando, mas ele dá gancho para a questão do refletir junto. Depois que eu ouvi, né, a gente está construindo uma conversa, eu ouvi o olhar da pessoa, né, o ponto de vista, a justificativa dela ali, eu vou refletir junto, bacana, mas o que poderia ter sido diferente? Como é que a gente pode fazer diferente daqui para frente? E a gente vai construir isso juntos, né? Transforma a pessoa no participante da solução, em participante da solução. E quando eu faço isso, quando eu coloco alguém do meu time como um participante da solução, quando a gente consegue realmente pegar o que ele sugeriu ali e colocar em prática, ele vai ficar muito mais engajado, porque foi algo, inclusive, que surgiu dele. É diferente, não é? Quando a gente tem uma ideia, a gente coloca em prática. A gente geralmente fica mais engajado, por quê? Porque eu tive a ideia, eu acredito naquilo que eu coloquei, que eu sugeri. Agora, quando eu preciso acatar somente a ideia do outro, né, já veio do outro. Então, pode ser que eu tenha aderência, pode ser que eu não tenha, pode ser que eu concorde, pode ser que não, mas eu vou ter que fazer porque foi meu líder. Tem isso. Aí eu faço, mas não faço, né, com entendimento ou com a melhor entrega. Então, reflete junto, chega a uma solução junto com aquele colaborador. Né? Vamos lá, então como é que pode ser feito? Como é que a gente pode fazer? De repente ele dá uma sugestão, você dá outra, e né, um pouco dele, um pouco da sua, e vocês vão conseguindo adequar melhores atitudes, melhores comportamentos, melhores de processo de trabalho, que às vezes é isso também, é o processo do trabalho que não está legal. E você ouvindo e refletindo junto, vocês podem chegar a uma solução melhor, tá? Sugiro os próximos passos. É interessante também que você vá para essa conversa. Quando a gente fala de planejar a conversa, primeiro entender isso. Vamos lá, como é que eu posso contextualizar? Qual é o impacto que isso causou e que eu vou mostrar o impacto que causou? Fatos, como é que eu vou concretizar isso para a pessoa, como isso aconteceu? Eu vou com algumas sugestões, mas eu vou ouvir. Observem que o escutar veio antes de sugerir próximos passos, né? O escutar e construir junto. Aí depois são os próximos passos que eu vou acordar, né? Então eu vou converter o quê? A conversa em ação. O que a gente vai fazer diferente, então? Qual será o próximo passo? E verificar se a pessoa entendeu, tá, gente? Porque não adianta também você falar assim,
Rodrigo, né, você entendeu o que a gente conversou? Ah, entendi. Maravilha. Aí, no dia seguinte, está fazendo tudo o contrário do que foi acordado. Então, não, vamos lá, Rodrigo. O que que ficou para você dessa nossa conversa? O que que você entendeu que a gente acordou? Fala para mim. Então, assim, ó, fala para mim, ouve a pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não aceita somente um sim, né? Ah, mas ele falou que entendeu, falou que sim. Pode ter entendido do jeito dele, né? Como acho que foi a Ellen que falou no início, com a perspectiva dele. Então, vamos alinhar, ficar na mesma página? Não deixe de perguntar, tá? De ouvir a pessoa, de ouvir o entendimento da pessoa sobre aquele momento de conversa, tá? Para ver se ele realmente entendeu os próximos passos. Aí a Mônica vai falar um pouquinho sobre o finalzinho do método, que é o acompanhar. Como a gente está falando que o método é conversa, e Vini foi trazendo, através dessas explicações, o último item eu acompanhe. Então, o feedback ele não termina quando a conversa ele acaba, ela vai acabar. Combine o acompanhamento, como vai ser essa continuidade. E até voltando um pouquinho ali no que a Ivine falou, tem uma coisa que eu gosto muito de trocar algumas palavras, até para que elas soem melhor, né? Na hora de você falar, na hora de você se comunicar. Então, por exemplo, as pessoas, para mim, as pessoas não têm defeitos, elas têm pontos a melhorar. Defeito tem o teu eletrodoméstico em casa, o seu móvel, isso tem defeito. Nós temos pontos a melhorar. E o líder precisa entender também que ele também possui. Se naquele momento em que você teve todo esse processo da conversa, o próprio profissional, o seu liderado, ele tem vontade também de conversar e trocar com você, trazendo informações sobre a sua liderança ou algo que ele deveria saber, ele não soube como aconteceu esse exemplo que a Ivne passou, esteja aberto para essa conversa. Isso mostra a maturidade psicológica da liderança. Agora, se eu sou um líder que fico sempre na defesa, eu vou ter dificuldades de relacionamentos. E ali no feedback, o corpo fala. Você já vai demonstrar que aquilo ali houve uma interrupção. Um outro processo também que pode dificultar essa conversa e ela ser mais assertiva é a forma como a gente se posiciona para o bate-papo. No coach, a gente aprende muito a sentar com a cadeira de frente uma para outra, porque evita barreiras, ficar óbvio, né, gente? A gente vai se adaptar conforme o ambiente. Meu ambiente é pequeno, não tem jeito, tem uma mesa, tá tudo bem. De repente, eu gosto muito de falar assim: vai bater um papo, tomar um café juntos, ali fora da empresa, faz uma coisa que seja diferente. Isso já ajuda demais a gente ter uma aproximação e uma melhor recepção dessa conversa. E aí vamos colocar então na prática. Ivni passou aí todo o processo da conversa, todas as etapas. Rodrigo colocou ali, esse foi um dos primeiros aprendizados que tive com a Generale. Rodrigo é um cliente aí antigo da Generale, observar, melhorar a utilização das palavras. Quem tem defeito é eletrodoméstico, exatamente. Isso aí, um bom aluno. Um colaborador atrasou uma entrega importante. Vamos fazer na prática como a gente pode colocar a conversa. Como você daria esse feedback já dentro da metodologia? Lembrando que tudo na vida da gente precisa de prática. Você não tem que ficar com todo o trabalho daquele papel e todas as informações e eu vou fazendo aquela leitura, mas algo que funciona muito e não tenha medo de sentar com o seu liderado com algumas anotações, não tem problema nenhum você anotar os pontos, o que aconteceu, as suas reflexões. Eu, Mônica, preciso, as meninas estão aqui, Ivne e Ana sabem disso, para que a minha mente ela se organize, eu preciso das coisas escritas, eu preciso das coisas bem definidas. Por quê? Eu vou funcionar melhor, eu vou trabalhar melhor naquela comunicação.
Então, ao dar um feedback, você já tendo esses pontos todos elaborados, você vai até comunicar a ele primeiro. Olha, eu fiz algumas anotações aqui no caderno para que eu não esqueça de nenhum ponto. Tá tudo bem, é bom que você coloque. O que não pode é você levar um caderno com um monte de coisas escritas, começar a ficar olhando o caderno e não falar o que é que tem naquele caderno. Porque a mente humana, a mente do seu liderado, que já está ali naquela adaptação, se essa comunicação vai ser assertiva ou não, já pensa o que ele anotou, o que tem ali naquele caderno. E aquilo não vai ser uma situação agradável. Então, não tem problema algum para que vocês coloquem informações. Então, pensando, o jeito que normalmente acontece, você precisa se organizar melhor. Se for em relação a essa questão, o colaborador atrasou uma entrega importante. Ah, você precisa se organizar melhor. Isso está acontecendo direto. Olha aí, quando a gente começa a trabalhar os processos e generaliza. Será que está acontecendo direto mesmo? Será que muitas das vezes você não está com uma impressão errada da pessoa, até de situações passadas, ela já vem melhorando e você não vem percebendo? Você nunca cumpre os prazos, assim fica difícil trabalhar com você. Inclusive, esse processo das ameaças, para agora, principalmente com a NR1, é bom a gente relatar, isso são causas que podem te complicar a empresa, complicar o líder, porque é considerado uma ameaça. E se ele vai juntando provas, se você já identifica um tom de ameaçador, você não só identificou esse tom ameaçador ali nesse único ponto, você já tem uma postura que acaba trazendo mais contextos e ele pode juntar provas. Então, isso pode acontecer. Não estou falando que sempre acontece, mas pode acontecer. E aí, usando a conversa, você preparando antes o que você vai trabalhar nesse feedback, você pode contextualizar, lembrando que a contextualização ela trabalha com dados e fatos. Então, quero conversar sobre a entrega do projeto X. São dados, são informações importantes. Observe os fatos. O prazo combinado era segunda-feira e recebemos o material na quarta. E não tem nada de errado, você não havia combinado isso, você vai trazer isso, vai trazer clareza para esses fatos. Nomeie o impacto. Isso acabou comprometendo a etapa seguinte do projeto, porque uma coisa depende da outra. Até talvez ele não soubesse tanto desse impacto, mas você relembra principalmente nessa hora. Valorizar pontos fortes. Quero destacar que o conteúdo estava bem estruturado e sua análise foi muito boa. Olha a importância de trazer a parte forte, a parte positiva dentro dessas informações. Não vamos evitar aquele líder que eu não preciso falar das coisas boas, ele já sabe, como até a Ivne colocou. Ah, deixa eu ver aqui quem perguntou. Sabrina, meninas, teria que sair. Ah, sim, sem problema, tá? Muito obrigada, gratidão aí pelo seu tempo. Valorize, escute, quer entender o que aconteceu. Olha a importância do líder se colocando à disposição para entender. Reflita junto, o que você acredita que poderíamos ter feito diferente? Nessa hora é importante essa troca, principalmente para gerar o senso de responsabilidade. E ele também passar a refletir sobre soluções, senão você cria sempre um liderado dependente. Ele vai sempre querer do líder as respostas. Ali você já incentiva para que ele possa pensar sobre a solução. Sugira os próximos passos que podemos combinar para evitar que isso aconteça novamente. Preste atenção nessa pergunta. Ele não está dizendo o que ele vai fazer. Ele está incentivando para que a gente possa pensar juntos nos próximos passos. Essa solução precisa ser incentivada para que o liderado ele passe também a assumir aquela responsabilidade daquele ponto que ele não se comprometeu.
que ele não conseguiu produzir, concluir. E acompanhe, vamos acompanhar juntos a próxima entrega. É uma forma de você estar ali e entender até se não havia outros problemas que dificultaram a entrega do projeto. Às vezes, o líder tem ali uma visão de que a pessoa tem um projeto para entregar, mas ninguém sabe lá nos bastidores do liderado as várias situações que tiraram ele daquele problema, daquela situação, daquela solução. A Agora, importância. não, essa tela é bacana para fazer um print, só para lembrar o pessoal, porque tem Ah, todo o método aí, né? De forma resumida. Tem o método e tem a sugestão de aplicação. Então, vale ouro. 30 anos que a gente passe. isso aí. Então, é importante para que a gente consiga construir uma estrutura mais assertiva para que a gente possa, junto com o liderado, a gente consiga chegar na solução. Mas não esqueçam, como eu estava finalizando, quando você está acompanhando junto o profissional para entender, né, se ele já vai concluir esse projeto, procure entender se não haviam outras situações que o impediram dele concluir ou de entregar o projeto naquele prazo. Deixa eu passar aqui. Então, a liderança consistente, ela se apoia no autoconhecimento, nessas diferentes competências: autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, propósito, desenvolvimento de pessoas e confiança. Eu preciso desenvolver essas competências para que eu consiga ter uma liderança mais consistente. E aí, uma pergunta para vocês. Em uma palavra, eu gosto muito disso, gente. O pessoal sabe que eu gosto disso. Em uma palavra, coloca aí, por favor, para gente. O que define um bom líder? Em uma palavra. Vamos lá. Bem Essa, rapidinho. essa pergunta é desafiadora, hein? Que em uma palavra você conseguir resumir, né? Mas aí a gente desenvolve também nossa capacidade de Sim, sim. objetividade. Ó, a Ellen colocou aqui respeito. A Ellen colocou respeito. Muito bom, Ellen. Quem mais, gente? Quem mais? Mais alguém aí com palavra? Uma palavrinha que define um bom líder. Enquanto nisso, Ivone coloca dela. Fala aí. O que eu acho que define. Então, vamos lá, são muitas as palavras, mas eu acho que. Uma. Não, é porque assim, eu quero colocar a capacidade de se colocar como eterno aprendiz. Eu acho que é porque eu não estou conseguindo fazer isso em uma palavra, mas o sentido é um só. Né? A pessoa que se coloca em constante aprendizado. Porque eu vejo muitas vezes líderes que acreditam por terem muito tempo de liderança ali, no cargo, né? Por terem muito tempo de. Eu já sei, já passei por isso, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Então, assim, não tem essa postura, né, do aprendiz de forma constante, da humildade. Rodrigo Highlander, é Quase, difícil, né? Rodrigo. Desafiador, né, Rodrigo? Desafiador. Mas sabe que essa colocação dele, assim, do Highlander, né, como Mônica, inspiração. inspiração, como um Highlander, né? Alguém muito capaz, né? De realizar. Eu acho que é isso também. A gente precisa entender que a liderança é um ser humano, gente, e não é perfeito, não, tá? Pelo contrário, por isso que essa capacidade de aprender continuamente ela é importante, né? Porque não tem como, não existe. E aí eu tenho que ter esse olhar. Mônica, lá no início, falou de autoconhecimento. Então, se eu sei o que eu preciso melhorar e em que eu sou bom, eu vou usar os meus talentos a meu favor para potencializar, né, ali minha área de trabalho. Mas aquilo que eu sou fraco, eu vou buscar desenvolver, porém, é importante que eu contrate pessoas fortes naquilo que eu sou fraco. Né? Eu acho que é isso que compõe um time. Inclusive, a liderança precisa reconhecer isso. Então, acho que faz muito sentido, assim, né? Tudo que vocês colocaram, né? Respeito, acho que inspiração também é legal que a Mônica colocou.
né? E a gente inspira principalmente pelas atitudes. Eu estava outro dia conversando sobre isso, né? Tinha um líder falando, porque, né, você tem que falar e tal. Falei, falar é importante, comunicar é importante, mas o que você faz comunica muito mais, fala muito mais alto. Então, cuidado com isso, né? De o seu discurso não ser diferente da sua prática, também tem isso. Tem gente que é muito bom de falar, né? Mas a atitude não condiz, então acaba ficando torto. A minha palavra é humildade. Considero que quanto mais humilde, mais a gente chega no processo desse autodesenvolvimento, que é contínuo. O Rodrigo até colocou ali, evolução deve ser contínua. E a humildade está ligada à capacidade de aprendizagem, né? Porque se eu tenho humildade para reconhecer minhas limitações, É, não é a humildade de ser menor, não não, é? sim. É a humildade de você reconhecer que você está ali como um eterno aprendiz. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses pilares, né? Hoje trabalhamos um dos pilares, É. mas a Ivne vai passar mais um pouquinho aqui de outras informações importantes para agregar a esse trabalho do feedback. Então, até pelo que a gente falou, a Mônica perguntou, e aí vocês falaram sobre inspiração, né? A Mônica falou de humildade, reconhecimento de limitações, respeito, etc. Então, realmente, todas são competências, pilares importantes. Então, a gente consegue entender, até com essa resposta de vocês, né? Isso fica mais claro, que a comunicação é somente um dos pilares. Né? Então, a gente hoje falou bastante sobre comunicação, sobre feedback, compartilhou com vocês, né, a metodologia conversa, que a gente chama, mas uma liderança consistente não depende somente de uma competência. A gente sabe que existem outras competências que precisam ser desenvolvidas, existe uma jornada a ser desenvolvida. E a gente, dentro da Generali, quando a gente começou, se posicionou enquanto empresa com o propósito de desenvolver líderes, nós batizamos o nosso método como liderança com propósito, justamente por isso, porque é o líder que age com intenção, que ele sabe por que ele faz o que ele faz e entende que ele não precisa ser bom e desenvolver somente uma competência, né? Existem vários pilares, então eu não vou entrar aqui no método todo, mas só para vocês entenderem, a gente trabalha com 9 pilares que a gente acredita que devem ser desenvolvidos para que o líder seja um líder, né? Ok, o líder que dá resultado tanto para ele quanto para o seu time. Então a gente trabalha propósito, resiliência, organização, persuasão, o otimismo, serviço, integridade, trabalho em equipe e orientação para resultados. A gente acha que é todo um compilado que, enquanto liderança, a gente procura olhar, né, e entender em que eu sou bom, no que eu preciso desenvolver, a gente consegue justamente andar, caminhar numa direção que vai trazer muito mais resultado, tá? Para a empresa, para a gente, para o nosso time. Né? E aí, a nossa pergunta é: se você pudesse levar isso além do feedback? Por que além do feedback? Além do pilar comunicação. Tá? Então, a gente tem uma jornada que a gente chama de jornada liderança com propósito, que é um caminho que a liderança precisa percorrer para se desenvolver, né? Para desenvolver uma liderança mais consciente, mais consistente, mais humana. Até porque, quando a gente fala, Mônica, de feedback, o feedback não tem como objetivo, a gente, de forma alguma, fazer com que a pessoa se sinta mal pelo que ela fez, né, com a situação, pelo que aconteceu. Pelo contrário, o feedback tem como objetivo trazer consciência para a pessoa, para que ela possa se desenvolver e não repetir aqueles erros e performar ainda melhor. Então, quando a gente fala dessa jornada, ela funciona justamente nesse sentido. Só que a gente está falando aqui da jornada para o líder. É uma jornada onde o líder vai desenvolver consciência do que ele precisa melhorar e vai disponibilizar para a liderança ferramentas para que ele possa melhorar. E aí a gente tem nessa jornada três, né, três ferramentas, digamos assim, que ajudam o líder a conseguir essa melhora de performance. Então, a gente tem um audiobook, né? Porque o audiobook, a gente sabe que facilita muito a vida da gente hoje. A gente geralmente, né? Tô no trânsito, tô indo para o trabalho, tô voltando, tô na academia. Eu consigo ali, naquele momento, ouvir, tá? Essa metodologia, ouvir esses pilares. O que tem no audiobook? No audiobook tem nada mais que o conteúdo que está no e-book, né? O e-book ali
ele tem os nove pilares. Em cada pilar tem ferramentas. Então, tem o pilar serviço. A gente fala sobre o que que é o pilar serviço e como vocês podem desenvolver esse pilar, tá? E tem o que eu digo assim, que é a cereja do bolo, mas eu falo que é o ponto de partida, né? Que é um teste, tá? É um diagnóstico para que você, líder, consiga entender em qual desses nove pilares você está ok e em quais você precisa evoluir. Por que isso? Né? Você vai fazer o teste e o teste pode falar com você assim: ah, você precisa melhorar na competência persuasão ou comunicação que está interligada. Então, bacana. Então, você já sabe que você vai ler o e-book, vai ouvir o audiobook focado nessa competência que é ali uma fragilidade que você tem que precisa desenvolver, tá? Então, a gente sempre recomenda que na jornada vocês comecem pelo teste dos nove pilares e aí depois você vai para o e-book e para o audiobook. Ivne, Oi, e é pode falar. importante falar que muitas das vezes, quando você descobre qual é a competência que está precisando de mais atenção, e ao tratar dela, você até resolve outras, porque elas acabam, né, estando ligadas umas à outra. Por exemplo, se eu vou trabalhar meu autoconhecimento, de repente eu começo a perceber a minha postura, e aí eu melhoro minha comunicação. Sim, eles estão interligados. Inclusive, no nosso outro aulão que a gente falou sobre saúde emocional do líder, nós falamos exatamente sobre isso, né? Que desenvolver esses pilares ajuda, inclusive, a saúde emocional da liderança, porque muitas Sim, vezes a saúde emocional não está bacana, né? E aí, se não está legal, eu não consigo me comunicar bem, né? Minha comunicação não sai legal, né? Eu não tenho resiliência ali para enfrentar os desafios do dia a dia enquanto liderança. Então, sim, todos os pilares estão interligados, tá? Ali é uma engrenagem também, né? Um depende do outro. Para quem está começando a liderar, eu estou no início da jornada, no início, né? Acabei de aceitar ali um cargo como liderança, estou começando como empresa, tenho que contratar pessoas, então coordena. E quem é o quer daí. desenvolver sua própria liderança. Até para quem é da área de RH, Eu acho que é o da Ivne que está travando ou é o meu? Se alguém puder colocar no chat, me ajuda. é, foi? Eu só não sei se é o meu ou o seu. Conseguindo ouvir direitinho a gente? Não, agora eu estou ouvindo. Pode ir. Tá. Ó, sim, a Aninha falou que sim. É, só sobre feedback. A gente tem que desenvolver capacidade de conduzir conversa, desenvolver pessoas, construir confiança, tomar decisões e liderar realmente com um propósito, saber por que você faz aquilo que você faz, né? Acho que aceitar o cargo de liderança não é só pela remuneração. Ter um entendimento que você vai deixar um legado, que você depende das pessoas para que o negócio dê certo, para que a sua área de trabalho dê certo. Então, eu tenho que fazer, agir com intenção, com consciência, né, junto ali ao meu time, tá? E aí, gente, a jornada hoje. Eita, passei direto. Voltei, vamos lá. A jornada hoje, né, o investimento dela é R$ 198, 198 por um e-book, audiobook e pelo teste dos nove pilares. E aí vocês têm o acesso imediato, tá? A essas três ferramentas ali pela Hotmart. É parcelado também, né? Pode pagar parcelado, acho que parcela até 12 vezes, se eu não me engano, ou seja, a gente nem sente, né? E assim, é um investimento, porque realmente é uma metodologia que a gente criou em função da nossa experiência dentro das empresas, conduzindo líderes, aplicando PDLs, que são Programa para Desenvolver Líderes. Então, o que a gente viu que funciona realmente, né? Não é simplesmente um conjunto de competências que são importantes para os líderes, são também, mas ali tem atitudes, tem ações, tem atividades que você pode fazer enquanto liderança para te ajudar a desenvolver. Então, não é só teoria, tem a explicação do porquê, o que que é,
e tem a prática, como você aplica isso na prática, tá? Tem o QR Code para vocês aí na tela, mas a gente vai compartilhar na comunidade também, para quem quiser mais informações, com detalhes, para quem quiser aproveitar, né, essa capacidade aí de aprender continuamente, acho que é uma oportunidade para isso, tá? E até porque a transformação, né, a gente deixa aqui para vocês, ela não acontece quando eu, como liderança, paro e penso, ai, né, eu preciso resolver tudo. Mas a transformação acontece quando eu consigo desenvolver pessoas para que elas também cresçam. Então, muitas vezes eu sou líder porque eu sou muito bom numa área, posso ser muito bom na área financeira, mas o maior desafio é fazer com que as pessoas que eu lidero sejam tão boas quanto eu. E aí entra a capacidade de entender de gente, entender de comportamento humano e de ter competências para contribuir com o crescimento dessas pessoas. E é isso que a gente entrega nessa ferramenta, tá? Essa oportunidade de prática, de transformação sua enquanto liderança e também do seu time, né? Então, assim, o feedback, o pilar comunicação, foi só uma amostra aqui do que a gente entrega para vocês nessa jornada, tá? Liderar transforma pessoas, né? Mas tudo começa quando o líder decide transformar a si mesmo. Então, tudo começa quando cada um de nós assume essa responsabilidade pela mudança que a gente quer ver à nossa volta, tá? E aí a gente quer deixar aqui um espaço para vocês perguntarem, né, falarem um pouquinho, compartilharem. O chat está aberto para isso. A gente também quer agradecer, né, pela presença, por estarem aqui. A gente espera que tenhamos realmente contribuído um pouco com o desenvolvimento de vocês, com o crescimento. O nosso objetivo realmente com essas aulas é trazer isso, trazer prática, né? Eu acho que a gente sim fala da nossa jornada ao final, porque é algo que pode complementar a trajetória de vocês, mas de verdade a gente prepara sempre a nossa aula com esse objetivo, né, Mônica? A gente pensa como é que a gente pode realmente contribuir. A gente quer trazer assim, a aplicabilidade, né? Não é só teoria, que vocês possam pegar isso e amanhã vou trabalhar como eu posso fazer melhor, como eu posso conversar melhor, buscando mais resultados, né? É isso, Mônica, quer complementar, falar algo? Não, só aí é relembrar que o grupo vai ficar aberto 48 horas, se quiserem tirar dúvidas. E, por favor, também, se vocês quiserem deixar por lá uma informação de como foi o dia de hoje, o encontro de hoje, a gente vai ficar muito feliz de receber o feedback de vocês. Gratidão a todos que ficaram aí com a gente até o final e desejamos aí uma boa semana. Um papo de primeira. E lembrou de coisa antiga, lá das épocas de live. Gratidão, Rodrigo. Gratidão a todos aí. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, Ive. Tchau, até mais. Obrigada, Ellen. Obrigada, Mônica.